Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Nesta edição você acompanha 3 reportagens especiais de Trindade. Você vai ver a peregrinação dos romeiros, desfile dos carreiros e ainda conhecer a história da matriz do Divino Pai Eterno. Começa agora o nosso encontro semanal. Caminhar para a Trindade é uma tradição de fé. Todos os anos, durante a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, a capital da fé acolhe pessoas de várias cidades do país. Veja a reportagem da Romaria 2018. No passo lento saiu a jornada pra Romaria da Devoção. A devoção ao Divino Pai Eterno teve início há mais de 170 anos, quando o agricultor Constantino Xavier e sua esposa encontraram um medalhão de barro com a imagem. Essa devoção que nós sabemos que está crescendo muito e a cada ano atrai um número maior de romeiros. Então a importância é muito grande porque se pode tirar muito proveito espiritual desta romaria. Rangel Godinho peregrina a Trindade desde 2003 e acredita que a peregrinação seja reflexo da sua caminhada com Deus. Eu vejo que participar dessa peregrinação até Trindade, ela é uma expressão de fé, de devoção, é ser igreja também. Acho que é uma manifestação bonita da nossa fé católica e principalmente é uma forma de agradecer. Essa caminhada, essa peregrinação reflete muito a nossa caminhada com Deus no nosso dia a dia. Então eu venho sempre meditando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. A GO 060, que liga Goiânia a Trindade, é conhecida como a Rodovia dos Romeiros. Milhares de fiéis percorrem os 18 quilômetros para agradecer ao Pai Eterno as graças alcançadas. Olha, eu acho que é fundamental você ter um propósito. Você saber qual que é o sentido de você fazer esse sacrifício. Porque não é fácil, são 18 quilômetros, é exigente, nós sentimos dores. Então isso não pode ser uma festa, não pode ser em vão, tem que ter principalmente um propósito. Além disso, é importante você manter a oração, né? Meditar momentos da sua vida em que você sentiu que Deus te fortaleceu e colocar isso em oração. E também, se você tem algum projeto futuro, alguma meta a alcançar, você também pode pedir a proteção de Deus em relação a isso, oferecer a sua família, oferecer os seus estudos, o seu trabalho, as realidades da sua vida. A Romaria do Divino Pai Eterno é a maior festa dedicada à Santíssima Trindade no mundo. Durante os 10 dias de festa, Trindade recebe romeiros vindos de várias cidades do Brasil e até do exterior. A peregrinação é motivada por agradecimentos, graças alcançadas, pedidos pela saúde de familiares e vai além das limitações do corpo. Eu tenho alguns problemas articulares, eu sinto muitas dores para poder vir, né? São 18 quilômetros que não são fáceis, mas eu tenho uma promessa, tem 10 anos que eu venho, né? A Trindade, desde que o meu pai teve câncer e o meu sobrinho nasceu com uma má formação na mãozinha. E esse ano em especial também, eu vim em agradecimento à minha sobrinha, que este ano, no mês de março, ela teve H1N1, ficou muito ruim no hospital, foi muito difícil, uns dias ela correu risco de morte, né? E ela é um milagre. Com certeza o Divino Pai Eterno vai ajudá-los, o Divino Pai Eterno vai atendê-los nas suas necessidades, porque é a casa do Pai. E na casa do Pai nós encontramos refúgio, encontramos acolhida e, por que não dizer, encontramos também muito conforto. Estamos chegando na última etapa da nossa peregrinação, né? Logo ali na frente já está o portal com a imagem do Divino Pai Eterno e aí nós terminamos parte da nossa meta, porque a nossa meta é a Basílica e depois o céu. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor.
Mais uma vez, neste ano, vamos fazer a Romaria do Divino Pai Eterno, que envolve todo o estado de Goiás, Centro-Oeste e muitos outros estados do Brasil, sobretudo depois da nacionalização, digamos, do santuário, com as transmissões televisivas, etc. O santuário se tornou mais conhecido e o povo cresceu na devoção ao Divino Pai Eterno. É uma devoção muito peculiar, muito importante nos tempos atuais, porque o mundo se sente órfão. E a orfandade não faz bem a ninguém. Lembrar-se que Deus é nosso Pai, que Deus é nossa origem, e que Deus nos acompanha a cada momento como Divino Pai Eterno, isso dá sustento, dá força, dá energia, dá esperança para o povo brasileiro, para o povo do Centro-Oeste. Na realidade, a fé do povo católico aqui em Goiás foi mantida pela devoção ao Divino Pai Eterno. Vocês veem que são milhares de pessoas que vão, dizem até milhões, que vão ao santuário do Divino Pai Eterno neste mês de junho, julho, para celebrar a festa. E isso manteve acesa a chama da fé, que de outro modo talvez poderia ter se desviado. Agradecemos ao Divino Pai Eterno por seu amor de Pai por nós e por todos os que aqui passarem por motivo de sua festa. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Na última quinta-feira aconteceu o desfile dos carreiros, tradição que remonta ao início da fé no Divino Pai Eterno e que perpetua a devoção do povo sertanejo que caminha para a casa do Pai. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada e um pó vermelho levantou do chão. Num passo lento saiu a jornada pra Romaria da Devoção. A tradição do desfile dos carros de bois começou com Benigno José Monteiro, que decidiu organizar o evento com o objetivo de integrar e acolher os peregrinos que vêm de vários lugares do país. Hoje já é tradição na Romaria do Divino Pai Eterno.
O desfile de carros de bois, que acontecem todos os anos durante a Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade, reúne carreiros de diversas cidades que fazem com que a tradição não se perca durante os anos. A família de Joaquim Rodrigues da Silva, de 74 anos, vem sempre na Romaria dos Carros de Bois, tradição que é passada de geração em geração e que alcança também os mais jovens. É muito gratificante para a gente que tem fé no nosso Pai Eterno. A gente, às vezes, não está bem de saúde, pede ajuda a Ele dá força, renova a gente. Eu tenho muita fé, já recebi vários milagres, com a graça de Deus. É muito gratificante para nós essa romaria, essa viagem aqui. É a fé do Divino Pai Eterno, em primeiro lugar, né? E outra tradição da família, a vida inteira gostou do carro de boi. E é isso. É uma semana inteira de preparativo, desde a preparação de comida para trazer no caminho. Eu tenho filha de 18 e filha de 21. Minhas filhas são criadas no meio disso desde criancinha, lógico. E nunca vi duas pessoas de caráter tão apurado igual elas. Então não estou falando só do carro de boi, eu estou falando da cultura em geral. Eu acho que cria até um cidadão melhor. Porque no mundo de hoje, vamos pensar assim, tão bagunçado que a pessoa perdeu, para mim, o ser humano vem perdendo os valores. Esse meio nosso eu acho que é mais ingênuo, mais puro, mais honesto. Sim, eu acho importante porque é uma tradição que vem de geração em geração e é algo assim que a gente gosta, que foi passado pra gente, que é importante continuar pela fé no Divino Pai Eterno. Jéssica nasceu em Goiânia e atualmente mora em Palmas. Sempre que possível, vem à Trindade na época da festa para ensinar ao seu filho Davi a importância da tradição. É muito importante, porque eu sou de família tradicional católica. Aquilo que me ensinaram, eu quero ensinar para o meu filho também, para que ele possa conhecer aqui e crescer na fé. Não pode parar, tem que continuar, tem que ter fé no Pai Eterno, fé em Deus, remove montanha. Essa semana fomos à Trindade em ocasião da festa do Divino Pai Eterno e fizemos uma reportagem sobre a matriz conhecida como Santuário Velho. Acompanhe a reportagem e conheça a história da paróquia. A devoção ao Divino Pai Eterno teve início com o encontro de um medalhão de terracota com a imagem de Nossa Senhora sendo coroada pela Santíssima Trindade. Ele foi achado pelo casal Constantino Xavier e Ana Rosa, em 1840. Um pedaço de barro simples e ali cravado a imagem da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, coroando Nossa Senhora. Então, a partir desse medalhão, o encontro desse medalhão, que acontece toda essa história que nós vivenciamos no dia de hoje. A partir de então, surgiu em torno da devoção o desejo de construir uma capela no ano de 1843, coberta de folhas de buriti. Alguns anos mais tarde, em 1866, uma nova capela, e em 1912, a matriz do Divino Pai Eterno, que hoje é conhecida como Santuário Velho. Com a emancipação da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Campinas, a Igrejinha do Divino Pai Eterno se tornou, no século passado, paróquia pertencente à Arquidiocese de Goiânia. A paróquia do Divino Pai Eterno, ela surgiu então como sendo o primeiro santuário aqui de Trindade. Quando o casal encontra esse medalhão, começa toda aquela devoção, foram construídas algumas cabanas, algumas tendas, algumas casas, até chegar ao que é hoje a Igreja Matriz. E é paróquia, é um santuário que é a paróquia de Trindade. Neide faz parte da vida pastoral desde a juventude e conta a importância de ajudar o próximo. Fiz parte da pastoral da juventude e com isso eu fui fazendo parte das pastorais, tanto como eu entrei na catequese, ministra e ministra da palavra. Nós temos que fazer parte dessa igreja, né? E nós, sendo igreja, nós ajudamos muito a comunidade, ajudamos muito o nosso irmão. A paróquia é composta atualmente por 34 comunidades, que somam com a matriz esforços na evangelização dos moradores de Trindade e acolhida dos peregrinos de todo o Brasil. Com mais de 30 capelas, com as nossas pastorais, nós trabalhamos aqui especialmente para os moradores, para os paroquianos de Trindade, mas como é um templo histórico, um templo que é dedicado ao patrimônio histórico também,
nós trabalhamos e acolhemos aqui os romeiras que vêm de todos os lugares do Brasil para nos visitar. A Casa Thalita Kum é um abrigo feminino para jovens e adolescentes que se encontram em situação de rua, de vulnerabilidade e risco social. Thalita Salgado entrevistou a irmã Degmar da Rocha, da Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz. Irmã, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é o trabalho da Casa Thalita Kum. Nosso trabalho da Casa Thalita Kum, ele tem como objetivo do resgate da dignidade da menina, da adolescente, né? Que hoje nós acolhemos as meninas de 10 a 18 incompleto, né? E a gente tem esse objetivo, quando a gente acolhe a menor, ela vem com a realidade dela muito desfigurada. E o nosso objetivo como irmãs, como casa, é fazer esse resgate da própria história da pessoa para que ela possa, né, aos poucos, ir se refazendo e aceitando a própria história dela. Irmã, qual é, em grande parte, a realidade de qual essas meninas são tiradas? A realidade das nossas meninas hoje são meninas que sofreram qualquer tipo de situações familiares, né? E por esse motivo elas estão impedidas de continuar na família. A nossa casa, ela tem um diferencial, que ela acolhe as meninas que tiveram o seu direito da família violada, né? Ela não recebe, por exemplo, adolescentes que têm algum tipo de vício, né? Nesse sentido a casa não acolhe, né? A casa acolhe essas meninas que precisam ser recuperadas para que elas possam reinteirar a família. Agora nós fazemos trabalho com a menina, agora precisaria de ser feito um trabalho mais aprofundado com as famílias, para que quando essas adolescentes saíssem da casa, pudessem encontrar um ambiente acolhedor onde elas pudessem continuar a sua própria história. É um trabalho desenvolvido pelas irmãs, pela igreja. E como é a questão da fé dessas meninas? É muito difícil a gente falar para essas jovens que tiveram seus direitos violados dentro da própria família, porque se a gente falar para elas que Deus é Pai, quem não vê uma imagem de Pai de uma forma sadia, de uma forma acolhedora, ela não aceita Deus como Pai. Se a gente falar que Deus é mãe e uma criança não teve os seus direitos defendidos pela mãe, que geralmente protege, dá amor e dá carinho e faz aquela acolhida que a gente sabe que a mãe faz principalmente para a filha mulher, né? Então a gente percebe que não tem acolhida. Então hoje a casa busca, por meio do amor, do carinho, da dedicação dos educadores, das educadoras,
a mostrar que Deus é amor, que Deus são os pequenos sinais que elas conseguem perceber. Por meio de um sorriso, por meio de um gesto, por meio de um abraço, por meio de uma atenção. Esse é o Deus que a gente tenta passá-las. Irmã, muito obrigada por esse bate-papo. A Casa Thalita Kum é uma das obras sociais da Arquidiocese de Goiânia. Conheça, venha conhecer a casa, conheça as outras através do nosso site, vale a pena. Você, eu, a irmã, a gente pode ajudar a mudar o mundo. A Casa Thalita Kum recebe doações. Para quem quiser colaborar, é só entrar em contato pelo número 3218 2070. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Na semana passada, na direção espiritual, demos início a uma série de reflexões sobre a virtude da obediência que está intimamente ligada à virtude da justiça. Vimos que ela é uma virtude moral sobrenatural que nos inclina a submeter a nossa própria vontade à vontade dos superiores legítimos, enquanto representantes de Deus. Vimos também que a obediência direta a Deus é uma obrigação de todo cristão. E quanto aos representantes legítimos de Deus, devemos mesmo obedecer? Este é um ponto um pouco mais delicado e por isso é necessário compreender bem. Visto que o homem não basta-se a si mesmo para sua cultura física, intelectual e moral. Deus quis que ele vivesse em sociedade. A sociedade só existe com a autoridade de alguém que a coordene, e com esforços dos seus membros trabalhem juntos para o bem comum. Por isso, Deus quis que houvesse uma sociedade hierárquica, com superiores encarregados da função de coordenar e inferiores que devem obedecer. Para que essa obediência se torne mais fácil, Deus delega a sua autoridade nos superiores legítimos. Como diz a Sagrada Escritura, toda autoridade constituída legitimamente vem de Deus, de modo que obedecer a esta autoridade legítima significa obedecer ao próprio Deus. Do mesmo modo, o contrário, desobedecer à autoridade é correr ao encontro da própria condenação. É dever dos superiores exercer a sua autoridade apenas como delegados de Deus, buscando assim a sua glória e o bem geral da comunidade. Se os representantes legítimos faltam a esta obrigação, são responsáveis desse abuso de autoridade diante de Deus e dos seus representantes. Mas o dever dos inferiores é obedecer aos representantes de Deus como ao próprio Deus. A razão de tudo isso é evidente. Sem essa submissão, haveria nas diversas comunidades a desordem e a anarquia, e, consequentemente, todos sofreriam com isso. Mas quem são os superiores legítimos? São aqueles que estão colocados por Deus à frente das diversas sociedades. Na ordem natural, podemos distinguir três espécies de sociedades:
a sociedade doméstica ou familiar, em que presidem os pais, a sociedade civil, governada pelos detentores legítimos da autoridade, segundo os sistemas reconhecidos nas diversas nações, e a sociedade profissional, em que o patrão e operários têm os direitos e deveres determinados pelo contrato de trabalho. Na ordem sobrenatural, os superiores hierárquicos são o Papa, cuja autoridade é suprema e imediata na Igreja Católica, os bispos, que têm jurisdição nas suas respectivas dioceses, e debaixo da sua autoridade, os párocos e vigários, cada qual dentro dos limites traçados pelo Código de Direito Canônico. São Pedro pescador e São Paulo pregador das nações. No último episódio da série Santos Juninos, você vai conhecer um pouco da história desses dois santos, que são os grandes pilares da fé. No dia 29 de junho, comemora-se a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo em Roma. Eles são considerados os dois grandes pilares da Igreja. Por caminhos diferentes. E o mais interessante, tanto São Pedro como São Paulo, esses dois grandes homens, as duas colunas da Igreja morreram em Roma. Tanto São Pedro como São Paulo. Né? Lá eles confirmam quem é a pessoa de Jesus através do martírio. Veja que todos os apóstolos do Cordeiro, principalmente Pedro e Paulo, morreram mártires. São Pedro e São Paulo são as colunas da Igreja. Cada um, a seu modo, contribuiu para a propagação da fé. São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Apesar de ser um simples pescador, ele se deixa conduzir por Deus, se torna instrumento do anúncio da fé. Pedro reconhece Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta proclamação de fé obtém do Senhor o título de pedra, sobre a qual ele constrói a sua igreja. E vós, quem dizeis que eu sou? Todos ficam em um silêncio grande, não é? Como mostra a exegese bíblica. Mas somente São Pedro, ele abre a boca, não é? Com a sua simplicidade, e ele responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus imediatamente, né, vai dizer assim, tu és Pedro, e sob esta pedra eu construirei a minha igreja. Veja, Pedro representava essa rocha. São Paulo era intelectual, conhecido como o apóstolo das nações e grande catequista. Este apóstolo não conheceu Jesus pessoalmente, mas disseminou seus ensinamentos entre os povos pagãos. O conhecimento de São Paulo em Jesus se dá através da sua mudança de vida. E depois ele entra para o grupo. São Paulo nunca conheceu Jesus Cristo pessoalmente, mas São Paulo conheceu Jesus através da sua palavra, através da comunidade apostólica. Por isso, conhecer Jesus Cristo em São Paulo é conhecer a verdade do próprio Mestre. Em São Paulo, quando ele vai dizer que conheceu Jesus, é porque ele mudou de vida. Então, e ele ainda completa, se alguém diz, não é? Que conhece Jesus, e se não mudou, então não o conhece. Chegamos ao final de mais um encontro semanal. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais e também assistir a essa e outras edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Invoco sobre você e sua família as bênçãos do Divino Pai Eterno. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. No próximo encontro, você acompanha a série de reportagens do mês de julho sobre o Tribunal Eclesiástico.
Participe também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV.